Esta é a gravação da nossa aula de estudos socioculturais em dança e é a terceira aula, segunda parte, né? Então é o segundo vídeo da aula 3 da nossa disciplina. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha e esse projeto é parte integrante do curso de licenciatura em dança da Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Essa é uma aula em que nós vamos trabalhar a noção de gesto e percepção. Nós já havíamos falado sobre esse tema nas aulas 1 e 2, e agora vamos aprofundar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais atentamente alguns aspectos que são muito importantes no desenvolvimento dos estudos sociais e culturais do movimento e da dança. Bom, é muito importante nós percebermos, e aí vou começar com um texto, né, que essas mitologias que tratam da temática do corpo em movimento produzem em nós uma série de percepções de referência, inclusive todas essas percepções, como já vimos, que nos colocam imersos nas condições da cultura e da sociedade, produzem a nossa própria percepção individualizada, interagindo, né, com a nossa experiência singular e individual. O gesto também humano, ele é percebido por nós de uma maneira global, né? E ele é percebido sempre numa relação de mão dupla, porque o gesto está associado a um princípio comunicativo da espécie, né? Então o gesto ele possui uma interpretação por quem o realiza e possui uma interpretação por quem o observa. Quando a gente falava das transformações paradigmáticas nos estudos da antropologia da dança, lá na segunda parte da aula 2, nós já estávamos falando sobre essas mudanças do paradigma da corporeidade e como a ideia de observação, né, numa mão dupla, observar um espetáculo de dança a partir do olhar do artista e do olhar do espectador, estavam profundamente comprometidos nesse novo tipo de paradigma. Né? Assim, né, nessa complexidade comunicativa, né, o gesto se torna um dos aspectos fundamentais para o estudo da dança. E a dança é um lugar privilegiado também para a gente poder observar o gesto humano, né, especialmente na sua dimensão expressiva e no modo como a dimensão expressiva se articula com a dimensão afetiva e com a dimensão cognitiva. Né? Efetivamente, o gesto é um lugar onde a gente percebe uma condensação de diferentes sentidos dados pela cultura, mas também uma forma de confrontação com alguns modelos dessa cultura, no sentido também do aparato inventivo que o gesto, né, no campo da dança, é capaz de promover e produzir, já que ele também está intimamente vinculado a uma percepção referenciada na própria subjetividade e na própria individualidade do gesticulador, daquele que produz o gesto no seu próprio corpo. Bom, como então pensamos as danças e os gestos em danças? Bom, em geral, quando a gente fala do gesto em dança, a gente tenta abordar muito mais aspectos da história cultural, da história política, da estética. Então a gente vê certos estudos que abordam a padronização dos movimentos e da gesticulação, por exemplo, em danças indianas, né, em danças de matrizes africanas. Então, estudos étnico-culturais olham de fora a constituição do gesto e observam como eles estão intimamente relacionados a processos mais globais, macrosociais, né, históricos, culturais, políticos e estéticos. Né? Especialmente na história do gesto, na história do movimento e da dança, né, a gente tenta situar essas transformações em épocas históricas, em universos geopolíticos, e tentamos também observar de que maneira o gesto está relacionado com o desenvolvimento de estilos do movimento. Né? E nesse sentido, né, também o modo como ele acaba elegendo, a partir de cada escola, de cada estilística, um tipo de estética que valoriza mais certos trechos, certos tipos de particularidades da movimentação do corpo. Então, há danças, por exemplo, que valorizam a gesticulação das mãos.
Há danças que concentram o foco em movimentos da cabeça. Outras dão potência e dão significação estética, buscam constituir padrões de movimento, inclusive de beleza, através dos pés. Mas nós também temos que pensar que o gesto ele deve ser classificado a partir de um ponto de vista interno do próprio movimento, do momento em que o movimento é produtor de sentido. Ou seja, quais são os operadores que estão envolvidos, né, na produção e na interpretação do gesto do ponto de vista da sua internalidade. Então, nós começamos a falar de algo que é uma linguagem não consciente da nossa postura e que nós denominamos como pré-movimento. O que é o pré-movimento? O pré-movimento é uma postura, é uma atitude, é algo que se encontra em nós como um estado de latência do movimento, algo que está prestes a fazer eclodir uma movimentação. Todo pré-movimento é altamente expressivo, porque ele é uma condensação de todas as forças, de todas as tensões que vão gerar 1000 linhas de fluxos, né, de movimentação. Né? Ao mesmo tempo, o pré-movimento ele precisa se posicionar de tal maneira, ele precisa colocar o corpo de tal maneira que ele garanta as condições para a extensão, né, a força, a potência necessária que o movimento irá exigir. Então, a postura do corpo, né, a dimensão afetiva, a carga de força, né, que está ali aplicada, né, e tensionada nesse pré-movimento, nessa dimensão gestual, nessa postura, nessa posição do corpo, essa géstica expressiva e subjetiva, elas são fundamentais para a gente entender também qual é a potência, qual é a dimensão, qual é a extensão, qual é a duração do movimento. Então, um corpo parado em cena, dependendo do modo como ele se apresenta, ali eu consigo perceber, observar, investigar, explorar a extensão, a força, a duração e a intensidade do movimento que está por vir. Bom, nesse sentido, nós vemos neste pré-movimento, nessa géstica expressiva, uma articulação entre o nível mecânico, o nível da posição, o nível postural e todo o afeto, toda a dimensão de força que é colocada naquele corpo, naquele momento. Então aí temos duas dimensões, movimento e gesto. Movimento, o que é então nessa perspectiva? Né? É o fenômeno que descreve os deslocamentos estritos dos diferentes segmentos de um corpo no espaço, assim como uma máquina corpórea, né, produzindo sua movimentação. Gesto é justamente essa distância que existe entre o movimento no seu acontecer, no seu devir, e toda essa tela de fundo do pré-movimento que dá o tônus, então a tela tônica e gravitacional, que é a condição de como esse corpo se sustenta no pré-movimento, numa fixação em um determinado momento. Então, o pré-movimento ele é esse afeto, essa força, essa potência, e ele é essa projeção rumo ao deslocamento, que nos dá a ideia da intensidade, né, da potência, mas também a ideia da duração. É fundamental que eu consiga, ao olhar aquele corpo no espaço, perceber qual é a duração de um movimento. Né? Então, ela é expressiva, né, nesse sentido. Bom, a gravidade, portanto, está presente nessa ordem, né? Então, nessa organização do corpo. Né? Essa dimensão cinética desses afetos, né, dessas forças que estão agindo sobre esse corpo parado, né, constituindo o nosso centro de gravidade, né, no pré-movimento e dando, né, o espaço para o acontecer, para o devir da movimentação. Né. Segundo Kleist, a graça, né, é o momento de afinação entre esses dois centros. Né, esse instante que nós alcançamos a graça entre o pré-movimento e o movimento é justamente o momento em que há uma afinação plena e eu consigo operar nessa dimensão de gravidade. Né?
Bom, todo esse gesto que está aí presente, ele tem uma alta carga expressiva, porque ele justamente vive dessa intensidade, dessa potência, dessa dramaticidade, dessa comicidade, enfim, dessa força, ao mesmo tempo que ele precisa se projetar, né, como força para a gente entender qual é o prolongamento, né, qual é a extensão desse movimento no tempo e no espaço. Né? Nesse sentido, o gesto nos ajuda a operar e a constituir uma resistência do próprio sistema corporal aos momentos de desequilíbrio. Quanto mais a gente tem uma consciência, e quanto mais consistência, e quanto mais a gente sabe manipular a intensidade, a força, né, a carga de força, a potência, né, e projetar isso, né, prolongando isso, né, de uma forma medida e articulada no tempo. Às vezes a gente quer que seja curto e breve, né, com alta velocidade, às vezes a gente quer que ele seja extenso, longo e lento, né? Então a gente tem que saber avaliar essas dimensões, né? E é isso então que vai permitir essa articulação, segundo o Ber, né, do nosso sistema motor muscular com o próprio sistema de gravidade, né? Mantendo e dando maior força à carga expressiva e, portanto, né, traduzindo a gestualidade em uma dimensão estética, dando uma estesia a quem vive e também uma estesia a quem vê. Né? Bom, segundo o nosso autor, essa organização do gesto que está envolta, né, nesse aspecto gravitacional, né, ela envolve vários aspectos. Então, ela envolve uma dimensão filogenética, ela envolve uma preparação, né, em background de técnicas corporais, culturais, e envolve a história do indivíduo e a biografia desse corpo. Né? Então, ela tem um aspecto filogenético, né, que é da espécie humana, que marca a própria história da humanidade, né, da mitologia do nosso corpo, né, dessa dimensão ascensional e da sustentação do corpo num sistema postural determinado, que é organizado e ordenado de acordo, né, com a estrutura dele. Né, isso é o filogenético, e uma dimensão biográfica da história individual, né, que é a maneira como o indivíduo recebe, aborda, interpreta, experimenta a história da própria cultura, né, e a história da própria espécie. Né? Então, o modo como o sistema postural biológico é social e culturalmente demarcado a partir de um conjunto de técnicas corporais, agora nós já sabemos e conhecemos um pouquinho mais sobre isso, né? Vão determinar certas atitudes do corpo que vão ganhar, né, aspectos, né, de uma mitologia mais subjetiva, né, associada à biografia desse corpo e à história desse sujeito. Né? Tudo isso está intimamente vinculado ao desenvolvimento das técnicas corporais. Então, assim, como nós vimos lá nos 8 elementos que integram, né, o gesto está presente naqueles 8 elementos que integram, né, a análise do corpo na perspectiva de Lebrun, né, e que aqui também aparece novamente, né, o aprendizado do caminhar, do marchar, né, do deslocamento de uma criança, né, e como tudo isso é um entretecer da experiência do próprio corpo com a captura, né, da rede simbólica, a dimensão expressiva, né, que também é carregada dos afetos, né, nos processos de interação entre essa criança e esse indivíduo, futuramente adulto, dançarino, bailarino, enfim, e o mundo ao seu redor. Bom, um sistema que abordou bastante essa perspectiva foi o sistema de notação constituído, né, dentro da cultura labaniana. Né? E ele demonstra nesse sistema exatamente a maneira como há uma gestão, né, integradora, integrada de elementos de expressividade com peso, fluxos, relações com tempo e espaço. Né? Todos esses elementos são uma das maneiras de representação
da géstica e do movimento humano dentro de uma forma, né, de uma língua pictográfica, né, que é o sistema de notação do Laban. Em outros momentos também o autor nos mostra um pouquinho como a cultura balética, né, a partir do século XVII, ela vai nos permitir capturar transformações da cultura gestual, né, entre uma época e outra, transformações paradigmáticas em torno do gesto e valorização de partes do corpo e desvalorização de outras, valorização de aberturas, valorização de velocidades, de intensidades, né? Então, em alguns momentos, dançar mais rapidamente uma peça era mais valorizado, em outros é menos valorizado, em outros é mais valorizado a dramaturgia do gesto, né? E a intensidade dramática, então, portanto, né? E tudo isso vai afetando a percepção global que a gente tem do gesto, né? Então, nós não podemos pensar que o repertório de gestos, por exemplo, de uma cultura balética que vem do século XVII para o século XVIII até o século XXI, foi preservado. Ele pode ser registrado, documentado, né? Mas muitas vezes um bailarino moderno, contemporâneo, não tem uma compreensão, porque há uma opacidade, há uma distância entre aqueles registros e aqueles documentos e a maneira como nós realizamos o movimento, já que também nós temos uma história biográfica do nosso corpo que se distingue da história biográfica do corpo daqueles bailarinos lá do século XVII e do século XVIII. Ele também nos lembra que um outro momento importante na história, na evolução, né, do tratamento do gesto está associado à estética do balé romântico, né, que fez uma mudança na maquinaria, né, protética, ou seja, nas próteses, né, que o corpo fazia uso, né, e com isso desenvolveu uma nova forma de tecnologia corporal, né, uma técnica para o corpo, uma técnica do corpo, né, visando alçar, né, elevar mais e alongar e prolongar e projetar mais numa elevação a movimentação das bailarinas, dos bailarinos, né? Uma maneira extremamente rica da gente entender o gesto e a percepção nessa perspectiva albertiana é na análise feita dos mesmos gestos, né, com seus efeitos diferentes a partir de gestos, né, de dois bailarinos, né, do cinema musical, Fred Astaire e Gene Kelly, que se encontram no mesmo filme Ziegfeld Follies, de 1945, dirigido pelo Vincent Minnelli. Então, o que a gente vai ver? No Fred Astaire, um movimento excêntrico, no Gene Kelly, um movimento concêntrico. O que é um movimento excêntrico? Um movimento que se lança para a excentricidade, para além do próprio eixo do corpo, né? Que se expande, que se estende, que se distende, que ruma para fora, né? Expandindo o movimento, expandindo o olhar do bailarino, né? Na busca do espaço externo. O que é um movimento concêntrico? É um movimento que se volta, né, e fortalece princípios, né, mais explosivos, corpóreos, né, de encarnação. Então, um movimento mais encarnado, concentrado, que valoriza mais o uso da própria força, né? Então, uma dimensão mais potencializada. Então, ele vai usar um encurtamento, então ele não vai ser tão suspenso, ele vai usar mais força, vai empurrar mais o piso, o solo, o chão, ele vai bater mais, então ele vai estar mais associado a momentos mais dramáticos, explosivos, como, por exemplo, danças em que se valoriza muito elementos da batida, do tap, vamos dizer assim, né? Da tap dance, no caso do Gene Kelly. Então, os mesmos gestos ganhando dimensões completamente distintas. No Fred Astaire, o movimento parte, né, de um centro gravitacional num eixo de cima para baixo e de fora para dentro, né? Estendendo, suspendendo, expandindo, né?
criando mais leveza e lidando mais com o gesto, um efeito de aumentar a dimensão temporal, ou seja, prolonga esse gesto, né? Já no Gene Kelly, a mesma movimentação, num outro princípio, uma gravidade de baixo para cima, saindo então dos pés e das pernas, né, rumo à cabeça, e de dentro para fora, se voltando para o chão. Né? Então é como se o corpo e toda a força e o gesto estivessem empurrando, né, de uma forma muito concentrada e curta, marcantemente explosiva, né, portanto, menos temporalizada, mais intensa, mais dramática, mais ruidosa, provoca mais ruído, mais barulho no ambiente, vamos dizer assim. Né? É também interessante observar, né, numa outra análise na década de 30, então ele vai mostrando, né, como essa dimensão da percepção do gesto, né, na sua produção, né, no seu entrelaçar com as técnicas do corpo, né, com os níveis, né, de configuração social e cultural, também vão aparecer, por exemplo, né, nos movimentos na Alemanha na década de 30, entre as formas como Mary Wigman e Leni Riefenstahl vão abordar o corpo e o espaço. Né? Então, há uma diferença no modo como essas artistas tensionam, né? E o que elas apresentam através desse gesto que nos permite compreender e fazer uma leitura da própria espacialidade, do tempo histórico, né? No imaginário, uma abordagem internalista, né? Abordar o gesto para compreender o que o gesto diz do seu tempo, da sua história, da memória coletiva. Aqui uma sequência de vídeos que eu sugiro para vocês poderem comparar e observar, né, a movimentação e a géstica da Wigman. E aqui alguns vídeos da Leni Riefenstahl, também uma sequência de links para que vocês possam assistir um e outro, né, e também ter essa experiência em conjunto. Né? Aqui alguns vídeos também, uma lista de vídeos da dança moderna. Né? Também uma outra forma de pensar isso, né, é a maneira como a questão do gesto é extremamente forte e marcante no desenvolvimento das técnicas de dança moderna da Martha Graham. Né? A maneira como ela desenvolve uma formulação rumo a um encurtamento, né, uma complexa operação, né, de contração pelas costas, né, e que isso cria, né, uma qualidade, né, e multiplica, né, então a dimensão semântica mesmo, né, desse gesto. Né. Então essa dimensão concêntrica que a gente estava falando lá do Gene Kelly, que também aparece aqui na dança moderna, né, da Martha Graham. E aqui a gente também pode falar então um pouquinho sobre isso, né, como um artista, né, como Gene Kelly em relação ao Fred Astaire, ambos vindos de experiências de danças populares, danças de salão, mas também com experiências dentro do jazz, do clássico, enfim, né, tem uma forma diferente de organizar a sua movimentação. Né, e como os elementos da dança moderna, né, e a sua força são mais presentes na obra do Gene Kelly e menos presentes, né, no desenho, né, do movimento que faz o Fred Astaire. Aqui também alguns vídeos para vocês assistirem e poderem então observar atentamente. É muito importante isso, né? Nós não podemos falar de uma história do gesto, né, de uma percepção do gesto, se a gente não acompanha isso, tanto através dos recursos, né, fotográficos, como dos recursos audiovisuais, né? Então, o registro em vídeo, os filmes, né, de dança, nos ajudam a ter uma percepção e poder desenvolver uma análise do ponto de vista internalista, que é a proposta, então, do Huber, não a proposta externalista. Bom, assim, né, o autor, né, e os seus
seguidores, o grupo que discute a obra hubertiana, né, vai demonstrar como efetivamente um conjunto de tensões estéticas, né, vai se condensando na expressão artística de uma determinada época. Em algum momento, essas tensões estéticas podem, vamos dizer assim, se amalgamar no conjunto das tensões sociais propriamente ditas, né? Segundo ele, não existe um espelhamento direto, não existe uma mecânica que diz que uma tensão estética, né, e uma determinada gestualidade corresponde às próprias tensões sociais, exatamente iguais como estão acontecendo em relação aos fatos históricos, econômicos, enfim. Né? As mudanças na qualidade expressiva, na produção coreográfica, não acontecem de uma forma mecânica em relação às mudanças sociais. Né? O que existe é uma dinâmica, uma interação, né? Um jogo relacional entre as tensões sociais e as tensões estéticas que se manifestam na expressão artística, na expressão corporal. Então, a abordagem internalista, ela valoriza muito mais a dinâmica dessa relação do corpo, né? Na forma como ele impacta sobre o mundo e recebe os impactos dessa sociedade sobre o próprio corpo. Né? É como um jogo, né, de recepção da experiência social, da experiência da cultura e da experiência histórica no próprio corpo do artista receptor observador do mundo, e isso também vai afetar a cultura do receptor observador do próprio espetáculo na sua experiência também histórica do mundo e da obra de arte, né, da produção artística. Né? É aquilo que eu já havia falado no final do segundo vídeo, e que está muito presente, que é uma contribuição fundamental da pesquisa, né, e do grupo de trabalho de toda a obra hubertiana, que é esse deslocamento constante entre o lugar de quem dança e o lugar de quem vê dança, o lugar de quem especta, a experiência sinestésica de quem se movimenta e quem dança, as sensações internas, corporais, né, dos bailarinos e a sensação interna vivida pelo espectador, a sinestesia da fruição estética. Né? Como é que há uma ressonância, como há um jogo e uma dinâmica da intensidade, né, sinestésica tornada visível no movimento, então o gesto que é acompanhado pela movimentação em cena, e como isso cria esse visível, né, que revela essa sinestesia interiorizada do bailarino, revela um impacto no olhar do espectador também do espetáculo. Então, uma dinâmica tornando aí o espectador um sujeito ativo da obra, né? Muitas vezes a gente pensa que o sujeito ativo de uma obra artística é simplesmente o sujeito interativo, né? Então, o interator, né, que interatua, por exemplo, através de um avatar, né, ou que interatua através de uma participação em cena, né? Mas o espectador pode ser ativo através justamente dessa experiência sinestésica que se prolonga e que impacta no corpo de quem vê. Né? Esse corpo não é um corpo em inatividade. Né? Ele está ali também elaborando, né, as sensações internas do corpo do outro, né, como um corpo, ele é um corpo receptor, mas ele é um receptor ativo, ele elabora a experiência do corpo do outro e do movimento do outro através do gesto que comunica algo. Bom, nesse sentido, então nós estamos falando da ideia de um transporte, de um contágio e também de uma empatia. Né? Os teóricos, então, dessa perspectiva vão nos apontar o que eles chamam de empatia sinestésica ou contágio gravitacional. Né? Há uma aventura política desse corpo de quem dança, né? E ele partilha esse território da sua atuação, do seu dançar, né? Da maneira como ele descreve, né, como ele cartografa o ambiente no qual ele dança, entendeu? Ele ordena o espaço de uma certa maneira e pontua e revela as tensões, né, através do gesto e da movimentação das tensões existentes nesse espaço. Então ele preenche o espaço de tensões, né? Ele revela essas tensões para o corpo de quem está assistindo.
né? E é nesse sentido que acontece, então, esse transporte perceptual. Então, o espectador ativo, no campo da percepção, ele é transportado, né, para justamente, né, essa zona lacunar entre a experiência do corpo ativo dançante e o corpo ativo expectante, né, produzindo sentido em conjunto, né? E é esse interesse, esse olhar que é devolvido ao artista, de alguma maneira, essa energia que é devolvida ao artista, que cria uma via de mão dupla e modifica as formas do artista, inclusive, interpretar e vivenciar aquele momento, né? Em ambos estão agindo processos de aprendizagem, processos miméticos, heranças culturais, porque todos nós recebemos uma cadeia e uma história de movimentos e uma história de gestos. Então, artistas e espectadores estão numa interlocução, numa longa cadeia de gerações de gestos, de aprendizagens e heranças gestuais e de movimentos. Isso é muito bonito, inclusive, né, da gente pensar, né? Aí também o texto vai apontar para duas formas de tratamento, né, da narrativa em dança, né, no caso Cunningham e Trisha Brown, né, como em ambos, né, há um afastamento da ideia de que a dança precisa contar uma história e a maneira como ambos fazem isso, né, seguindo caminhos bastante distintos, né? Então ele vai analisar dois momentos, um do Cunningham e um da Trisha Brown, né? Um deles no Cunningham, o modo como ele usa uma memória, um arquivo, né, de figuras gestuais do balé. E o que ele faz? Ele esvazia os significados narrativos, né, dessas figuras do balé. Então ele retira elas do seu contexto, retira aquela ideia narrativa e impõe a nós e potencializa a nossa observação do gesto sem o contexto de uma contação de história, né? O que ressalta a investigação que nós chamamos de automodernismo, né, de final do modernismo, né, não propriamente um pós-modernismo na obra do Cunningham, na medida em que, na verdade, ele acaba planificando a busca moderna pelo signo puro, né, pela mais radical experiência estética, ou seja, retiro toda a história, revelo a dimensão de estesia contida no desafio técnico, né, de produzir aquela gestualidade, né? Já a Trisha Brown, que é uma artista contemporânea, um pouco posterior, né, mas que está no cenário da dança experimental, né, estadunidense dos anos 60, 70, né, e que também integra esse corpo reflexivo do chamado pós-modernismo, ela vai caminhar numa outra direção, que não é a direção de ressaltar o gesto sem o conteúdo, mas é justamente de nos dar uma opacidade a qualquer gesto que seja. Então, ao dançar de costas para o público não sabe o que está acontecendo. Então, ao invés de eu limpar o terreno narrativo, eu impeço, eu faço uma vedação, eu vedo a narração, né? Ou seja, eu não consigo ver o que está sendo contado, a história que está sendo contada, porque ela está dançando de costas, a movimentação está acontecendo para um outro direcionamento, né? Então, eu não vou acentuar a pureza do signo, do código estético, mas eu vou acentuar justamente essa impossibilidade, né, essa limitação, essa imaginação, essa fantasiação que eu sou conduzido, né, agoniantemente, né, provocado a produzir no sujeito espectador, ou seja, né, é uma ideia um pouco diferente, muito pós-moderna, a ideia de que o espectador, ao olhar para aquele corpo de costas, ele precisa reconstruir, imaginar, fantasiar, encadear uma sequência de movimentos que ele mesmo vai produzir na cabeça dele, né, sem ver, né, imaginando.
E aqui dá um pouquinho mais, né, a continuação, né, então a gente vê como em Cunningham a dimensão figural vai ficando cada vez mais acentuada na medida em que vai retirando o contexto narrativo, vai retirando a carga afetiva ligada à narração, então uma dimensão sentimental né? E o afeto vai virando pura força, pura potência de desenhar a figura no espaço, né? Destinada a esse olhar de estesia absoluta, de perfeição, de signo puro. Né? No caso da Trisha Brown, né? Esse ocultamento cria uma retórica, né? É uma obra que também é privada dessa dimensão empática, né? Porque eu não consigo ter empatia com o que eu não consigo. Eu vejo que algo acontece, mas aquilo está velado, vedado a mim, né? Então, ele aponta para uma ideia gestáltica, né, de uma relação entre a figura e o fundo, onde ao invés de ressaltar a figura, que é o caso do Cunningham, ou seja, eu depuro a narrativa, eu depuro o contexto, eu tiro todo o fundo, eu tiro a história e deixo a figura, e no outro caso, eu coloco a figura de costas, então o espectador, a plateia, tem toda o fundo, mas não tem a figura, ele não sabe o que acontece com a figura, ele não consegue identificar o gesto e o movimento. Né? Mas há uma ativação, e é como se ele, nesse movimento afectual, né, interiorizado, internalizado, voltado, não voltado para a interação com o espectador, para uma relação com o espectador, eu crio uma outra sinestesia, essa que eu estava falando aí. Então aqui, numa delas, né, eu vejo a pureza do signo e a relação, ela não é tão empática, né, porque ela é uma relação de reconhecimento do imaginário perceptivo particular do bailarino, do intérprete, do criador, né, que vai, então, exigindo do espectador um trabalho, né, a partir daquela figura que nos é apresentada. Né? É muito interessante a maneira como, ao retirar todo esse contexto, o espectador tem o trabalho de produzir uma interpretação daquele puro gesto. Né? Ou seja, ele precisa reconduzir o signo a uma dimensão contextual. Né? É uma maneira de se relacionar com os signos e com o mundo. Né? E no caso do trabalho da Trisha Brown, também é uma afetação, mas não na constituição de um jogo perceptual em relação ao signo, mas em relação à ambiência, ao espaço relacional como um todo, produzido nessa contextura da proposição da Trisha. Né? Então, há uma dimensão mais ampla e difusa, sinestésica, não figural no projeto dela. É uma outra forma de pensar uma dimensão política do gesto e de uma maneira diferente de se relacionar com a realidade e com o mundo externo. Bom, aqui, né, falando das obras, eu fiz uma pequena seleção de alguns vídeos para vocês entenderem um pouquinho, né, essa diferença de gesto e percepção entre Cunningham e Brown. Né? E ao final, então, né, podemos perceber, né, mais alguns outros então exemplos que são dados, né, na Ópera de Paris em Cunningham, no Katakali, no flamenco, a tap dance, né, como a gente poderia usar os estudos do gesto e percepção para uma análise, né, e uma compreensão desses conteúdos e a criação de uma espécie de uma proposição comparativa entre os diferentes estilos, né, como é que um pré-movimento se apresenta numa cultura, numa época, no estilo de dança, numa escola, num tipo de escola, num indivíduo, né, quando a gente compara lá, por exemplo, Gene Kelly com o Fred Astaire usando os mesmos gestos, participando da mesma cultura, integrando o mesmo conjunto estilístico de dança, mas ao mesmo tempo tendo uma individualidade na forma como isso se apresenta. Né? E isso nos permitiria
pensar num tipo de história da dança, numa abordagem sociocultural desses signos de dança contadas com o corpo e pelo corpo. Então aqui nós chegamos exatamente nessa dimensão, né? Aquela dimensão que eu falava no início da nossa aula, né? Quando a gente fala das categorias de marcadores culturais, e eu terminei a aula dando esse recado. Lembrando que algumas vezes a gente força a presença desses marcadores, que estão sempre presentes, porque eles estão na nossa gesticulação, eles estão nesse jogo contínuo de gerações e interpretações gestuais e de movimento, né? E que algumas vezes a gente tenta simplesmente inserir isso de uma maneira um pouco artificial no nosso projeto, né? E não percebe que a gente também precisa aprender a contar histórias com os nossos corpos, através deles, com eles e por eles. Né? Então esse é um grande desafio dessa pesquisa na perspectiva hubertiana, que eu acho extremamente instigante, tanto para o historiador quanto para o sociólogo, e fundamental nos estudos socioculturais e na antropologia da dança. Bom, aqui apenas uns vídeos de história da dança, para a gente relembrar algumas coisas, né? Ou para quem ainda não estudou história da dança, assistir algumas coisinhas, lembrando aí, né, esse encadeamento, essa possibilidade, esse potencial que esse tipo de ferramenta metodológica permite para talvez construir um tipo diferente de abordagem da própria história. Bom, com este vídeo, encerramos então a nossa terceira semana do semestre letivo 2020/2, né, que está sendo realizado em 2021/1, dentro do ensino remoto emergencial. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, finalizando a segunda parte dessa aula, aula de número 3, da disciplina de estudos socioculturais da dança. Eu quero agradecer muito a assistência de vocês e nos encontramos no vídeo, na aula número 4. A aula número 4 também terá 2 vídeos, o vídeo geral da primeira parte da aula, e na segunda parte eu vou abordar, né, rapidamente um modelo de etnografia globalizada. Eu falei, né, que a etnografia tinha aquelas características, né, de pesquisa participante, pesquisa de campo, imersão no campo prolongada, etc. e tal. E aí eu fiquei pensando, bom, importante mostrar que também é possível fazer e desenvolver etnografias numa esfera global, com outras ferramentas que nos permitem contatos, né, com a multiplicidade, a globalização das culturas de dança. É o caso, então, desse estudo que vai enfocar o balé numa vastidão do universo da cultura globalizada. Muito obrigado e até o próximo encontro.